A semana começou com uma queda generalizada das bolsas. Na Ásia, a gente teve um resultado bastante preocupante. Como o fuso é completamente diferente, a gente já pode falar em fechamento de mercado. Ali houve uma queda de 12,4%. Gani, vamos por partes, sem falar tudo de uma vez, mas o que significa 12,4% de queda? Explica para a pessoa qual seria uma queda já assustadora, mas que é controlável, perto de 12,4%. Evandro, se a gente falar em 3, 4, já é algo muito grande. Já bota o pessoal desesperado. Desesperado, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos nesse exato momento. Quando a gente fala em 12%, é o que acontecia na pandemia. Quedas de 12%. Aliás, chegava a 10%, tinha o tal do circuit break, respira, voltava, caía de novo. Então, isso... O circuit break é uma ferramenta que eles utilizam para que os papéis parem de ser negociados. Pare de ser negociado, o investidor pare, pense, se acalme, né, e não continue com aquele movimento de venda. Sim. Porque aquilo vai se intensificando e a queda não para. É uma tentativa de frear esse movimento. Então, 12,4%, Evandro, não ocorria desde 1987. Foi muito emblemático o que aconteceu. E quando a gente fala de 12,4% no Japão, o que isso significa também, Gani? Significa que o Japão é uma economia grande, é uma economia rica, uma das maiores do mundo, vinha em recuperação e se o Japão está sendo atingido, imagine outros países emergentes, de economias mais frágeis, né? E aí um processo que está ocorrendo no Japão é que pela primeira vez há muito tempo eles subiram a taxa de juros. E essa taxa de juros levou a uma fuga da Bolsa de Valores, ligados a outros fatores mundiais também, recessão nos Estados Unidos, e uma corrida para moeda em caixa. Sabe quem que está valorizando agora, Evandro? A moeda japonesa, o ien. Porque o japonês, o mundo inteiro está comprando moeda japonesa, vendendo bolsa no Japão, comprando moeda japonesa. É ien para cima, bolsa para baixo por lá. Olha só, e agora falando de outros impactos, tem aqui na Coreia do Sul, 8,8% em Seul, e o Brasil abriu, como o fuso é diferente, não dá para a gente falar em fechamento ainda, daqui a pouco, né, Gani? Abriu em 1,14%, queda de 1,14%. Que sintoma é esse? Olha, fomos atingidos, mas em menor escala comparativamente aos Estados Unidos, comparativamente ao Brasil. Agora, o Brasil poderia aproveitar esta oportunidade para fazer a lição de casa do ponto de vista fiscal, porque há um temor nos países desenvolvidos, né, de recessão nos Estados Unidos, e num cenário como esse, o investidor vai buscar retorno, vai buscar prêmio em economias emergentes. Mas ele quer uma economia emergente sólida, que esteja bem do ponto de vista fiscal. E se o Brasil aproveitasse este momento, Evandro, para fazer ajustes do lado fiscal, do lado do gasto público, poderia se beneficiar de crises no países desenvolvidos, crises no mercado financeiro, para atrair capital por aqui. Mas, infelizmente, o Brasil não sabe aproveitar este momento fazendo a lição de casa do ponto de vista fiscal. Me pergunto, que informação que você conseguiu consultar aí, que você tem para atualizar agora? É só em relação ao mercado, nesse momento, a Bolsa Brasileira opera, então, com queda de 0,50. Sim. Agora... 125.216 pontos, né? Esse cenário me fez lembrar, isso que o Alan citou, da queda de 87, o livro Fogueira das Vaidades, lá do Tom Wolfe, em que ele narrava aquele momento da economia mundial e o crash das bolsas em outubro de 87, naquilo que foi chamado à época de a exuberância irresponsável. Né? Os mercados bombando, subindo, até que não, houve lá um determinado momento, verificou-se que não tinha lastro e aquilo desabou e muitas empresas tal quebraram e aquilo fez muito mal para... Aquilo, enfim, gerou um imenso contágio à economia mundial. Veja, eu sempre converso aqui nos corredores com o Alan sobre projeções catastrofistas, né? E tanto ele como eu convergimos numa coisa. A economia mundial está muito perto de um grande período aí de recessão profunda por conta
do que o Nouriel Rubino, por exemplo, chama de a crise do endividamento. Perfeito. Está todo mundo endividado. Nesse caso de hoje, o que puxou isso aí foi um dado ruim do emprego da economia americana e novamente voltam a apostar em uma recessão lá nos Estados Unidos. Goldman Sachs aumentou a probabilidade para uma recessão nos próximos 12 meses e tal, embora nos últimos 3 anos eles tenham errado isso. Mas vejam, a economia americana é muito sólida. O problema são todas as outras, inclusive a economia japonesa e a europeia, porque tanto o Japão quanto a Europa estão estagnados há muito tempo. E todos os estados devem muito. Então, se eles devem muito, e a gente vê essa renegociação aqui no Brasil dos estados, isso também contribui. Porque se a União vai resolver o problema dos estados, isso é sinal que a União vai ter que se virar ainda mais. Que foi, Gani? Não, perfeito o que o Piperno falou, concordo absolutamente. A dívida pública norte-americana, 35 trilhões de dólares, se eu não me engano. E sabe o que me chama muito a atenção? Que nem Kamala Harris e nem Donald Trump discutem medidas fiscais para conter essa dívida. É como se o problema não existisse, nem democrata, nem republicano quer discutir, coloca para debaixo do tapete, mas em algum momento, não estou falando daqui 3, 5, a gente não sabe, mas em algum momento isso pode se tornar impagável, e não só nos Estados Unidos, mas em vários países, e aí o resultado vai ser muito feio, as consequências vão ser muito ruins para o mundo. Fala, Segré. Me permita juntar esse assunto com o anterior. Sim, a única por favor. maneira que nenhum deve se preocupar quando tem dívida é quando o valor que arrecada é maior que aquele que gasta. Porque você não vai precisar se endividar. Com essa arrecadação por cima do que você gastou, vai conseguir ir diminuindo o valor da tua dívida e com isso vai melhorando a tua situação. Aqueles países que têm déficit crônico e que a economia pode apresentar solavancos vão ter muito maior problema que aquele que tem uma economia sólida e que vai resolvendo a questão. E eu imagino o governo federal dizendo para os governos estaduais: como você vai me pagar? Não, eu vou te pagar porque eu vou te pagar. Tá, mas como você vai me pagar? Porque o que eu vejo agora é que você, em alguns casos dos estados que são devedores, gasta mais do que arrecada. Aí o governo do estado diz: peraí, você está me dando o exemplo do quê? Porque você também está fazendo isso. Vai resolver como? A diferença é que eu estou me financiando com você, mas você tem que se financiar com outro. E aí vem a outra questão. Imaginando que o governo federal aceite uma renegociação da dívida e diminua o valor dos juros, aí entra outro problema. Porque se o valor que o governo federal financiar os governos estaduais for menor que o governo federal tem que pagar para se financiar, nós todos vamos ter que pagar a conta dessa renegociação com os estados. E aí, em relação a Japão, o Japão estava tendo uma situação que a economia se chama carry trade. Entra dinheiro de fora, aplica com alguma aplicação em renda fixa, ganha em função do tipo de câmbio, volta a comprar moeda estrangeira e ganha em relação a essa diferença de juros. Isso parece que cortou. E aí está essa problemática que estávamos mostrando agora sobre uma bolsa que cai 12%. Estados Unidos esteve perto, inclusive, de chegar nesse limite que é 7% para diminuir. Ou seja, a zoeira é muito grande. E aqui, pela primeira vez em muito tempo, o dólar subiu e não por culpa da fala do presidente. Que foi, Gani? Não, eu gostei muito aqui do Piperno citando Paul Volcker. Paul Volcker é tipo uma lenda, Evandro. É uma lenda entre os liberais. É uma lenda, aquele presidente do Banco Central norte-americano, do Fed. Eu quero uma parte. Que... Uma parte, companheiro. Tempo. Eu citei exatamente no momento em que a economia quebrou. Foi em 87, era o Paul Volcker, era tudo isso. Não, mas ele fez um ajuste antes. Fala, Zé. Essa história de dívida, ela depende de quem está devendo. A gente vê nesse debate que falamos agora há pouco da dívida dos estados, a maior dívida, né, é de São Paulo. Dívida bruta. Mas São Paulo tem um porte, tem um PIB que paga tranquilamente as parcelas, né? Enquanto outros estados como Minas Gerais e Rio Grande do Sul estão devendo numericamente menos, mas estão mais apertados. Da mesma forma, é a dívida interna aqui que ninguém discute. O Alan falou que na campanha lá
nos Estados Unidos ninguém fala sobre a dívida norte-americana, que é alta, né? Alta, mas com relação ao PIB e à força econômica do país não fica tão alta assim. E aqui também nós temos um problemão. A dívida interna é um problemão e politicamente não se discute. Por quê? Porque é muito complexo levar esse assunto para uma campanha eleitoral. Mas sobre segurança pública, sobre a fila no SUS, isso torna tudo mais fácil ser discutido na política. Quando o presidente Lula chegou no primeiro mandato, ele descobriu que o índice de endividamento aqui no Brasil era muito baixo, 14%, um pouco menos, 13% a 14%. E, geralmente, o índice de endividamento de qualquer país fica na faixa de 35%. E ele criou, né, uma possibilidade de endividamento das famílias. O ponto positivo que deu crédito. O crédito é também considerado meio circulante, né? É o M1, M2 e M3. M1 é o dinheiro em espécie que circula, M2 é o dinheiro em espécie mais depósitos e poupanças, e o 3 inclui crédito. Então, crédito está diretamente ligado ao meio circulante. É como se fosse um dinheiro ali à disposição. E aí as famílias brasileiras, o Brasil está devendo muito, atingiu um limite, é por isso que se faz, esse renegocia, né? É eterno, para ver se tira o pessoal da inadimplência. Eu acho que há coisas muito difíceis de serem feitas. Uma delas é emagrecer, a outra é pagar a dívida. Pagar dívida é muito complexo. Imagina um governador chega pagando dívida e no final, o que você fez de bom? Paguei dívida. O que o eleitor vai entender? Daí a dificuldade dos governantes em lidarem com esse processo. Eu estou apaixonado por um projeto apresentado aqui, né, muito sério, dizendo o seguinte: todo governador deve, né, Segré, apresentar no final do governo uma queda no endividamento. Isso seria uma boa proposta. Que leve meu nome essa proposta, por favor. PEC do Segré. PEC Segré.